Todo mundo sabe que a complexidade do sistema tributário brasileiro não é brincadeira, né? E quando as normas internacionais de contabilidade, o famoso padrão IFRS, chegaram aqui no Brasil, bom, abriu-se um verdadeiro abismo entre a realidade econômica das empresas e o que o fisco realmente exigia. Hoje nós vamos destrinchar o marco legal que construiu a ponte exata sobre esse abismo, a Lei 12.973 de 2014. A ideia aqui é fazer uma análise bem rigorosa, direta ao ponto e aprofundada sobre essa nova interface contábil tributária. Para a nossa pauta de hoje, a gente vai seguir um roteiro bem lógico e sistemático. Primeiro, vamos falar da integração do IFRS e o fim do RTT. Depois, passamos pela oficialização do ELALUR, o novo conceito de receita bruta, a neutralidade no AVP e AVJ, as regras de depreciação e, para fechar com chave de ouro, o arrendamento mercantil. Então, vamos direto ao primeiro ponto, a integração IFRS e o fim do RTT. Para a gente entender o peso dessa lei, é fundamental revisitar aquele pesadelo da dupla escrituração. Olha só como as coisas evoluíram. Até 2007, a gente vivia no sistema pré-IFRS, baseado na antiga lei das SAs. Aí, a partir de 2008, a contabilidade brasileira começou a adotar as normas internacionais de fato. Só que, para fins tributários, o fisco precisava de um tempo para se adaptar, sabe? Foi aí que surgiu a famosa era do RTT, o regime tributário de transição. Pensa no RTT como uma trava de segurança. A contabilidade societária se modernizou, mas o cálculo de tributos pesados como IRPJ, CSLL, PIS e COFINS continuou engessado nas regrinhas antigas de 2007. O lance é que o RTT era só um band-aid. Foi uma solução paliativa, provisória, para conseguir neutralizar o impacto dessas novas normas contábeis na base de cálculo dos tributos. Só que manter o extinto F-Conte, que era basicamente uma contabilidade fiscal paralela, ficou totalmente insustentável na prática. E é exatamente aí que a Lei 12.973 entra em cena. Ela chegou trazendo a solução definitiva para o sistema, com adoção opcional lá em 2014 e virando regra obrigatória para todo mundo a partir de 2015. Partindo para o nosso segundo tópico, a oficialização do ELALUR. Porque, veja bem, o fim dessa dupla contabilidade exigia naturalmente um mecanismo de controle muito mais inteligente e robusto. Aquele antigo livro de apuração do lucro real, o LALUR físico em papel, junto com o extinto F-Conte, simplesmente deram lugar ao ILALUR. A nova lei oficializou o ILALUR como o grande instrumento de controle entre a contabilidade societária moderna e a Receita Federal. E o melhor, tudo isso num ambiente 100% digital e integrado ao SPED. Na prática, o resultado contábil agora reflete de verdade a essência econômica do negócio, e aqueles devidos ajustes fiscais, as adições e exclusões, acontecem de uma forma totalmente rastreável e transparente. Chegamos ao ponto 3, o novo conceito de receita bruta. Essa é, sem dúvida, uma das mudanças operacionais que mais impactam diretamente o planejamento tributário das empresas. O que a Lei 12.973 fez aqui foi trazer uma clareza quase cirúrgica sobre o que de fato compõe a receita bruta. Sem margem para confusões, estão inequivocamente incluídos os tributos sobre vendas, como ICMS, ISS, PIS e COFINS, e também os resultados auferidos em operações de conta alheia. Em contrapartida, excluem-se expressamente o IPI, o ICMS, substituição tributária e um ponto crucial, o ajuste a valor presente. Uniformizar essas regras foi um alívio, porque colocou um ponto final em disputas entre contribuintes e fisco que já rolavam há décadas. Quarto ponto, a neutralidade no AVP, o ajuste a valor presente, e no AVJ, o ajuste ao valor justo. Aqui a gente entra no verdadeiro coração, na parte mais complexa introduzida pelas normas internacionais. Pense no seguinte cenário. O AVP e o AVJ frequentemente representam ganhos ou perdas que ainda não viraram dinheiro no caixa. Não tem fluxo de caixa ali, é pura avaliação contábil. Então, a grande pergunta que fica é: como é que o fisco consegue garantir a neutralidade disso? Como ele impede que essas flutuações de avaliação distorçam a carga tributária, cobrando imposto sobre um lucro irreal ou deixando a empresa deduzir uma perda que só existe na teoria? A resposta para isso envolve 3 passos mecânicos inegociáveis previstos na lei. O primeiro passo, a contabilidade vai lá e registra a realidade econômica. O segundo passo é o grande pulo do gato. A lei obriga que a diferença seja registrada e rigorosamente controlada em subcontas específicas vinculadas àquele ativo ou passivo,
E o terceiro passo, o reflexo tributário é anulado momentaneamente e só vai bater lá no ILALUR quando o bem for efetivamente realizado. Mas atenção máxima, pessoal. Se faltar esse controle estrito nas subcontas, a regra é implacável. Ganhos viram imediatamente tributáveis e perdas ficam permanentemente indedutíveis. Tópico número 5. Regras de depreciação. Vamos ver agora o que acontece quando a lógica contábil moderna diverge frontalmente das regras da Receita. Olha só o conflito. Pela regra do IFRS, a depreciação contábil precisa refletir o desgaste real daquele bem, levando em conta a vida útil econômica dele na prática e o seu valor residual. Mas o fisco, buscando uma arrecadação objetiva, prefere manter seus limites padrão bem rigorosos. A genialidade da Lei 12.973 foi justamente permitir a convivência pacífica desses dois modelos. A diferença entre a depreciação real e a depreciação padrão que a Receita permite passa a ser controlada e ajustada diretamente via adições ou exclusões lá no ILALUR. E só fazendo um parêntese rápido, vale destacar que os ativos intangíveis e as despesas pré-operacionais seguem uma lógica muito parecida com isso. As amortizações têm regras super restritas de dedutibilidade, a legislação exige que o impacto no imposto de renda aconteça apenas no momento da realização, mantendo assim a integridade da arrecadação com aquele mesmo controle rigoroso dentro do IEL-ALUR. E para a gente fechar a nossa análise técnica de hoje, o sexto e último tópico, o arrendamento mercantil, o famoso leasing financeiro, um tema que sofreu uma drástica mudança de paradigma. O fisco foi extremamente incisivo nesse ponto. Veja bem, na contabilidade moderna, a empresa reconhece o bem arrendado no seu ativo e vai apropriando as despesas financeiras com os juros, certo? Só que, para fins fiscais, o jogo é outro. A depreciação desse bem arrendado e a despesa de juros são consideradas temporariamente indedutíveis, o que te obriga a fazer uma adição no ELALUR. O que a Receita Federal realmente permite como dedução fiscal é pura e estritamente o valor do pagamento efetivo da parcela do leasing. É o bom e velho fluxo de caixa se sobrepondo à competência contábil na formação da base fiscal. Como a gente está nesse ecossistema digital de hoje em dia, o material também traz aquele lembrete clássico e super importante para fortalecer o espaço educacional. Se o conteúdo está ajudando, o passo a passo é simples e muito conhecido. Tem que dar aquele joinha, apertar o sininho para não perder as notificações, se inscrever no canal, comentar e, claro, compartilhar com a galera. Parece rotina, mas são esses passos essenciais que mantêm o projeto vivo e fazem com que esse nível de preparação chegue a quem realmente precisa.